esperança é meu mestre. Oh Lord, a Deus eu entreguei o arco do meu ser e entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida, minha vida é do mestre. A minha vida é do mestre. O meu caminho é meu mestre. Minha esperança é meu mestre. Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber quando E como Ele ama. as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é meu mestre. Minha esperança é meu mestre. A solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Louve ao Senhor com alegria, com unção. Meu coração é E o meu caminho, meu caminho. a minha esperança. Oh Lord. Quem acredita nisso, dê uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Sente-se, por favor. Perdemos o irmão Lázaro. Aliás, nós perdemos, mas quem ganhou foi o céu, certamente. Deve estar lá junto com a irmã Fabiana Anastácia agora louvando, né? A gente imagina isso. Pois bem, mas nós estamos aqui, servo. Nossa vida continua. Vamos tocar nossa vida em frente. Que Deus conforte e console o coração dos familiares do irmão Lázaro, né? Dos amigos e de todos. Foi muito importante o DVD, o primeiro DVD que ele gravou depois da conversão, na minha vida, esse louvor principalmente. Me ajudou muito na minha conversão. E Deus guardou, né, gente? Deus guardou. Deus sabe todas as coisas. Eu quero falar com você a respeito de tempo hoje. Tempo. É por falta de tempo que tantas coisas a gente deixa de fazer, não é isso? Então que Deus nos ensine, nos capacite a organizar o nosso tempo. Está vendo o relógio aqui, ó? Esse esquelético relógio? Pode ver que o ponteiro dele está ao contrário, se você não reparou. Então, Deus pode fazer isso aí, filho. Se eu pude fazer, só que eu mexo no relógio. Deus mexe no tempo. A gente pode mexer no relógio, adiantar ou atrasar, mas Deus pode mexer no tempo, porque Ele é dono do tempo. Aliás, Ele é dono de todas as coisas.
inclusive da sua vida e da minha também. Se nós o obedecermos, estaremos a eternidade toda com Ele. Gênesis capítulo 1, versículo 14, abre aí por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Achamos? Gênesis muito fácil, é o primeiro livro aí da Bíblia. Capítulo 1, versículo 14. Que o Senhor use essas palavras para tocar o nosso coração e nos fazer atentar para isso chamado tempo na nossa vida. Amém? Vamos lá. Gênesis 1, 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. O Senhor já começa nos mostrando que tem que haver uma separação entre dia e noite. O que é isso? É uma organização do nosso tempo. Vamos lá. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Não só dividiu em dia e noite, mas também em dia e anos. Ou seja, Deus organizou o nosso tempo aqui na terra. Vai mais, 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. A palavra de Deus se cumpre, irmão. Vamos lá. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que é o quê? Sol, muito bom. E o luminar menor para governar a noite, que é a lua. E também ele fez as estrelas. A lua é menor, mas tem as auxiliares, que são as estrelas. Quem foi que fez, irmão? Próprio Deus. Tem mão de ninguém aqui. Mão do próprio Deus. Sol, lua e estrelas. Os astros celestiais, Deus os criou. 17, vai lá. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e manhã do dia quarto. No quarto dia, primeiro, segundo e terceiro, Deus criou o mundo. Depois organizou a porção de terra. E agora ele vem e fala assim, precisamos organizar o nosso tempo. Os dias, as noites. Aí ele vai e coloca o sol para governar o dia, e coloca a lua para governar a noite. Você sabe que quando o sol nasce, também nasce o dia. E quando o sol se põe, geralmente a lua está bem próxima dele. Já está vindo a noite. Então, grossamente, de maneira grossa, você entende dia e entende noite. Ou não? Então foi Deus que fez isso para nós. Foi Deus que nos orientou dessa maneira. Foi Ele que abriu para o nosso coração que deveria ser assim e deve ser assim. Organize o seu tempo, irmão. A gente está em tempo de pandemia, mas não quer dizer que sua vida paralisou, filho. Se você buscar a Deus, Ele vai organizar mesmo esse tempo parado, de maneira que você consiga gerar frutos para a sua vida e para a obra dele. A sua confiança tem que estar no Senhor. Se nós temos um Deus que tem poder para abranger o dia, a noite, o sol, a lua, para construir as estrelas, para fazer com que a gente tenha nessa visão de mundo hoje, o que Ele não pode fazer com nossa vida, filho? Ele pode todas as coisas. Como eu falei para você, hoje nós temos um relógio para nos orientar. A gente pode mexer no relógio quanto puder, quanto quiser, mas vai mexer só no relógio. Agora no tempo, na essência do dia e da noite,
Só Deus pode mudar. E Ele pode fazer o que Ele quiser, irmão. Ele pode. Ele é dono do tempo. Daniel capítulo 2, abre aí por favor. Daniel capítulo 2. Logo após Ezequiel vem Daniel. Ainda Antigo Testamento. Vamos fazer essa leitura aqui e a gente vai partir para a próxima. Você que está chegando agora, já abre a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 2. Achamos? Daniel 2:20. Daniel 2:20, está escrito o seguinte, ó. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Tanto a sabedoria quanto a força, ela não tem fonte terrena, ela tem fonte celestial, irmão. Agora deixa eu... força espiritual, não é força física. Força física, você pode trabalhar o seu braço, pode trabalhar a sua perna, pode trabalhar o seu quadril, e daqui a pouco você está fortalecido fisicamente. Mas mesmo assim, se você fizer a sua força máxima, exigir o máximo da sua força, não dura 5 minutos, você cansou. A força interior não. Quantas vezes você já falou: eu nem sabia que eu tinha tanta força assim, eu fiz isso, não sei nem como. Alguém já falou isso aqui? Deixa eu ver se eu estou... Então, é essa força aqui que agiu através de você. Se fosse por nós, nós desistimos muito fácil, irmão. Quando a gente cansa, se não tiver uma mente preparada, no primeira gota de suor a gente entrega os pontos. Mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, assim como Ele fez com este mundo e organizou o tempo deste mundo, Ele fará com você e organizará o seu tempo também. Vai te dar sabedoria para que você consiga organizar esse tempo, porque é necessário, irmão. Eu tinha 10 anos, 12 anos por aí, quando a minha professora falou assim: ó, o dia tem quantas horas? 24. Lá atrás, ó, infelizmente hoje nas nossas escolas não ensinam mais isso. Deveriam muito. Me lembro hoje, é professora Judite o nome dela. Eu tinha 10, 12 anos, segunda ou terceira série, não, quarta série, por aí. O dia tem 24 horas, organize o seu tempo nessas horas. 8 horas é o trabalho, 8 horas é o descanso. E 8 horas é para você viver a sua vida, com sua família, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa. Você gozar dessa vida, você aproveitar essa vida. Mas hoje a gente atropela tudo, irmão. E 16 horas nós trabalhamos, ou 17, ou 18, ou 20, e não tem tempo para a família. Isso está acabando com o casamento hoje, irmão. Você não precisa trabalhar 18 horas por dia para manter sua casa. Se está fazendo isso, quer dizer que você está confiando mais no trabalho do que no próprio Deus que te deu a condição de viver. Tem gente que trabalha 18 horas por dia, tem que sair de 5, 10 mil reais, mas não tem paz no coração, irmão. E está perdendo tudo que construiu. Ó, como que explica isso? Explica. É que por levar a vida assim, vamos, trabalhando. Não vai tomar um sorvete, meu irmão. Pastor, mas não tenho condição. Então, mas deveria ter, mano. Por que não tem? Não estudou, não se preparou, o negócio está ruim, a pandemia, tudo bem, tem tudo isso. Eu sei disso tudo, mas mesmo assim, Deus poderia estar no seu coração e te dando um padrão de vida muito bom. Com pandemia e tudo. Aqui na Bíblia tem muitas histórias de pessoas num tempo muito ruim, mas eles se dando bem. Houve fome no tempo de Isaac, uma seca muito grande. Ele falou: vou para o Egito como fez meu pai Abraão.
Abraão, Deus falou: não vai não, você vai ficar aí e trabalha nessa terra, peregrina nessa terra, que eu vou ser contigo. Planta aí, na terra seca, árida do deserto. O que ele fez? Plantou, e para cada semente que ele plantou, naquele mesmo ano ele colheu 100, na areia seca. Você me explica isso? Ou a gente aprende a confiar em Deus, irmão, ou a gente vai dar murro na ponta de faca sempre. Você tem um bom padrão de vida, um alto padrão de vida, mas a que custo? Cadê o tempo bom? Irmão, se você buscar a direção de Deus, você vai dividir as 24 horas do dia e vai suprir toda a necessidade da sua casa, da sua família, e é sua. Você acredita que isso pode acontecer? Sim ou não? Então pratica, cabeção. Pratica isso. De tal hora a tal hora é meu trabalho. Vou me esforçar ao máximo para me dar o melhor no meu trabalho. Acabou isso, minha família. Eu. Quanto tempo não bota toda a família dentro do carro, dentro do ônibus, não sei, e vai lá na praça tomar um açaí? Aliás, você já tomou algum açaí na vida? Eca, pastor. Então toma um sorvete. Uma pizza. É que hoje chamam para vir em casa, né? É bom? É, mas melhor ainda, meu irmão, é você estar com todo mundo junto. Faz bem para a mente, saúde mental. Distrair um pouco. Eu sei que os problemas existem, mas você está confiando em quem para resolver os seus problemas? Daniel falou assim, ó. Falou Daniel, disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. Por quê? Porque dele é a sabedoria e a força. Continua no versículo 21. E ele muda o quê? Os tempos e as estações. Ele muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, ponto e vírgula, e com ele mora. Ele pode fazer isso com a gente. Ele pode mudar um tempo da nossa vida que nós achamos que já não vai mudar mais. Vai ser assim, pronto, ou foi assim e ponto. Não, ele, volta no 21, Marta, por favor. Ele muda os tempos e as estações, as horas. Ele tem esse poder, irmão. Por quê? Porque ele é dono de tudo, irmão. Eu meditando e pesquisando para me pregar para você essa palavra, eu encontrei uma pesquisa que alguns investigadores da NASA, há muitos anos atrás, eles começaram tentar fazer a contagem do tempo de vida do nosso mundo em dias, e foram voltando dias e dias e dias e dias e dias, voltaram até o primeiro dia que eles encontraram. Isso é um computador fazendo, né? Não é eles não. Fizeram um programa que foi regredindo e foi contando dia a dia, dia a dia, até o último dia ou o primeiro dia desse mundo. E aí começaram a vir naquela trajetória de crescimento e notaram que faltava um dia. Quase um dia inteiro faltava. E ficaram perturbados com aquilo. Como é que pode? Chega daqui, é como se fosse no dia 3 e do 3 já passa por 5. Cadê o dia 4? Só para você ter uma noção. E eles foram em todas as fontes que eles tinham lá de ciência deles, né? Ele muda os tempos e as horas, remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E aí foram para... Esses cientistas acharam a última fonte para entender o que estava acontecendo. Levaram até um tempo para assumir, mas acabaram assumindo. Cientista acabou assumindo, da NASA. Josué capítulo 10, vamos lá? Josué capítulo 10.
A ciência e a Bíblia, irmão, é um conflito de muitos anos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia sempre vai ganhar. Por mais que eles não queiram assumir, a Bíblia, a palavra de Deus sempre vai ganhar. Eu estou com Daniel, irmão. Deus tem o poder para remodelar tempo, para mudar o tempo, para transformar um tempo. E é impossível a gente não assumir isso diante do que eu vou ler para você. É capítulo 10, versículo 6 de Josué. Fala o seguinte: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires a tua mão de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então havia um povo numa cidade chamada Gibeão, não Gideão, é outra coisa, Gibeão. E essa cidade de Gibeão, ela era cercada por outras 5 cidades. E os reis dessas 5 cidades fizeram aliança para conquistar o Gibeão. Só que Gibeão era ligado a Josué. Tinha povo lá de Josué. E Josué era o homem de Deus naquela época. Era quem assumiu a condução do povo de Deus nas batalhas. E chega esse pedido a Gibeão: olha, ajuda, não tira a mão de nos ajudar, porque os reis dos amorreus estão vindo sobre nós. Sobe correndo para cá que o bicho está pegando para o nosso lado. Aí vai, versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes valorosos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A diferença do povo de Deus é essa: ele foi direto para a guerra, mas não foi sem consultar a Deus. Tudo que você for fazer, isso não é ficar fanático, irmão, não é ficar bitolado, é você agir pela sua fé, é você demonstrar confiança no seu Deus. Tudo que você for fazer, pergunte para Deus. Vou no mercado comprar tomate, pergunta para Deus: filho, eu vou, Senhor, ou não vou? Posso ir? Vai dar tudo certo? Não? Você não sabe o dia do amanhã, você não sabe o próximo passo seu, como que vai ser. Só quem sabe é Deus. E se tiver algo de ruim para acontecer, Ele vai te avisar. Como também, se tiver algo de bom para acontecer, Ele vai dar um toque. É muito bom ter uma ligação, uma aproximação real e verdadeira com Deus, porque Ele rege tudo, irmão. Ele tem poder de reger tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Não sei como, mas Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Olha o versículo 8, ó. E o Senhor disse a Josué: não os tema, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante. Ninguém vai te resistir, irmão. Vai nessa tua fé que você vai vencer essa batalha. Lembro, são 5 reis contra Josué e Gibeão. 5 contra 2. Vamos lá. 9. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Olha só como é que Deus é, irmão. Ele não manda você para a batalha assim, vai. Ele te dá estratégia. Ele te dá condições de ter um pensamento que outras pessoas não têm. Enquanto todos estavam dormindo, ele falou: você vai andar de madrugada. Vai com seu exército a noite toda. Não se preocupa não que eu vou à frente. Quando nós confiamos em Deus é assim, filho. Pastor, mas esse povo não ia estar cansado no outro dia para a batalha? Naturalmente, pela força do braço, sim. Mas eu estou falando de Josué, um homem que tinha uma íntima ligação com Deus. Lembra o que eu falei? A força do braço acabaria, mas a força interior, não. Estava muito bem alimentado. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no jejum no deserto, lembra? O seu corpo teve fome, ele teve fome, saiu enfraquecidíssimo do deserto. Ele dá de cara com quem? Com Satanás. E quem venceu a batalha? O corpo estava cansado, mas o espírito estava potente.
e em espírito ele venceu o inimigo. Entenda, filho, nosso corpo está aqui, a gente vê e toca, então é mais fácil da gente crer nisto, mas o nosso espírito precisa ser alimentado, filho. O homem interior precisa de alimento, e esse não é com arroz, com carne, com feijão, não, esse é com palavra, isso é com consagração, esse se fortalece com jejum. Você consegue fazer isso, filho? Não, pastor, então você está enfraquecido. Você tem um tempo de oração para conversar com Deus? Não, pastor, então está enfraquecido. Você vai viver pela carne, e a carne, a força da carne, ela acaba muito rápido, ela vence muito rápido, mas o espírito não, filho. Você quer ser uma pessoa forte? Trabalhe o seu espírito. Às vezes a carne vai estar cansada, mas o espírito mantém em pé e você vai em frente. Você consegue fazer as coisas dentro do tempo previsto. Então ele caminhou durante a noite, enquanto todo mundo estava dormindo, ele caminhou e chegou até Gilgal. Aí vem o versículo 10 e fala o seguinte: e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Irmão, quando Deus fala vai, que já está dominado, é porque Ele já tem tudo sob o controle. Começou a guerra, os 5 exércitos começou a correr, cada um para um lado, e o exército de Gibeão e de Josué foram atrás, e foram matando, e daqui a pouco começa a chover pedra, irmão. Isso eu nunca vi. Granizo eu já vi, agora pedra não. E o bonito, você já viu alguém entrar numa chuva, molhar um e não molhar o outro? Já viu? Entrou na chuva, todo mundo se molha, se Deus quiser, porque se Deus não quiser, não. Chuva de pedra e só o inimigo era acertado. Mostra isso para mim, como é que pode acontecer. Mais morreram pela saraiva de chuva, pela saraiva de pedra, chuva de pedra, do que pelas espadas de Josué, que estava à frente dessa batalha. Olha que coisa, irmão. Mas como eram muitos, o exército era muito grande, e Josué estava vendo que a batalha ia durar muito, o dia começava a querer dar entrada para a noite. Versículo 12: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas. Olha só, vou ler de novo, que eu li muito rápido, de repente a gente deixa passar. Então Josué falou ao Senhor. Ele fez uma oração, irmão. Ele não simplesmente olhou para o sol e falou: para aí, sol, você não vai andar mais. Lua, não. Ele falou com Deus. E Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas. Todo mundo viu ele falando o quê? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Vamos lá, depois eu falo. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito no livro do reto. No livro do reto é uma pergunta, né? Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase o quê? Um dia inteiro. O
Que hora que é agora? Meio-dia, e espada, e pei, e morreu, e gente, e vem, e mata, e tal, e tal. Que hora que é agora? Meio-dia, oxi, e tal, e passou 5 horas. Que hora que é agora? Meio-dia. Parou. Irmão, parou tudo. Você viu onde é que os pesquisadores chegaram, onde é que faltava um dia? Nessa história aqui. E eles relutaram muito. O texto que eu estava lendo, eles não queriam afirmar que era isso que tinha acontecido, que estava dando valor para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Aí falou: se parasse tudo, o sol, a lua rege os mares, e não sei o que, o ar e tal. Irmão, Deus falou: parou, para tudo. Se Deus falar para tudo. Só fica em movimento o que Ele quer. Imagina, parou o tempo, irmão. Ele parou o sol no meio do dia, por quase um dia inteiro, por quase 24 horas o sol ficou parado ali. Como que pode isso? Pode, filho. Deus pode fazer todas as coisas acontecerem. Ele pode. Segunda de Pedro, abre aí por favor. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Finalzinho da Bíblia, vai lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. É tão rica, irmão, a Bíblia em textos que nos traz o entendimento de que Deus, Ele é o dono do tempo. Ele muda, Ele altera o tempo se Ele quiser. Eu não estou entendendo essa palavra, você vai entender, filho. Vamos lá. Vai comigo no versículo 8, por favor. Segunda de Pedro 3:8. Isso. Mas amados, não ignoreis uma coisa. O quê? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como... Eu levei um tempo para entender isso aqui, ficar quebrando a cabeça. Como é que pode? Mas é que Ele é dono do tempo, irmão. O Senhor Deus, dependendo do propósito, Ele pode fazer um dia durar 1000 anos para passar. Que dia que é hoje? 21 de março. Beleza. Passam-se 10 anos. Que dia que é hoje? 21 de março de 2021. Passa-se 30 anos. Que dia que é hoje? 21 de março de 2021. Passam-se 100 anos. Que dia que é hoje? 21 de março de 2021. Passam-se 1000 anos. Que dia que é hoje? 21 de março de 2021. Ele pode fazer isso. Como pode fazer também 1000 anos passar num dia. Ele tem essa capacidade, irmão. Ó, ele estala o dedo e acontece. O Josué falou: Senhor, me ajuda aqui, porque o sol vai descer, eu não conheço essa terra, eu vim da minha terra para cá, essa terra é desconhecida para mim, mas os inimigos conhecem muito bem essa terra, nós vamos perder eles, segura o sol para mim. Deus falou: sol, pisa no freio aí. Lua, pode parar. E por quase um dia inteiro parou, irmão. E se ele não desse ordem, estava até hoje parado o sol e a lua, na onde ficaram? O sol em Gibeão e a lua em Ajalon, no vale de Ajalon. Você acredita nisso, irmão? É meio doido para a gente acreditar, não é? É questão de fé, filho. É questão de fé. Ele criou o tempo, Ele muda o tempo, Ele para o tempo. E quando a gente acha que acabou, tem mais uma coisa importante também. 38 de Isaías, eu vou terminar para a gente fazer a oração. Isaías 38. Em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Fala o seguinte:
Isaías 38:1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mantenha a sua casa em ordem, irmão. Não é o móvel não da sua casa, é a sua casa. Mantenha a sua casa em ordem, porque uma hora dessa ele chama. Nós acabamos de louvar um louvor muito lindo, sim ou não? Mas o irmão Lázaro foi chamado. Apesar que o irmão Lázaro ficou 30 dias lutando, né? Mas foi. Coloque em ordem a sua casa, filho. Estou profetizando morte para ninguém, está amarrado em nome de Jesus. Mas ele chamar, que esteja em ordem. Amém? Amém, igreja? Põe em ordem sua casa. Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E eu expliquei para os irmãos já há um tempo atrás. Não existe perfeição, irmão. Não tem um ser humano perfeito, ele falha, ele erra. O Ezequias foi um ótimo rei, foi um bom rei para ajudar Jerusalém, o povo do Senhor. Mas ele havia formado algumas alianças que Deus não aprovava com reis pagãos, reis que não confessavam o nome do Senhor. Ele vacilou, como ele usava uma medida de tempo naquela época, que havia sido há vários anos criada por um rei chamado Acás. Foi feito um relógio diferente desse que a gente está conhecendo. É como se fosse degraus, assim, como se fosse feito uma escadaria. Aí o sol nascia, era costa para o nascente, né, a escadaria, e conforme o sol vinha subindo, a sombra ia descendo os degraus. Presta atenção na escada. Conforme o sol nasce, vai descendo a sombra. Então assim eles mediam mais ou menos o tempo naquela época. E essa condição de medir tempo se espalhou por todo o mundo. Foi quando o rei da Babilônia teve o primeiro contato com Israel. Ele mandou alguns homens dele, rei da Babilônia, para ver que maravilha que aquela que eles estavam fazendo para dominar o tempo, para organizar o tempo. Então foi lá, ele mostrou o relógio de Acás para esse povo, só que não mostrou só isso, mostrou tudo, mostrou os tesouros, o ouro, a prata, mostrou os exércitos, como é que ele treinava o exército, mostrou dentro da casa dele, mostrou tudo, irmão, tudo, e é para a gente aprender, cuidado, meu filho, tem que sair fazendo propaganda da sua vida para ninguém, da sua casa para ninguém. É claro que você não vai viver enclausurado, não é isso, estou falando para você regrar esse tipo de coisa. Não é que ninguém vai poder ir na sua casa, vai, mas não vai abrindo as portas assim não, entendeu? Lembra que eu falei para você aqui já algumas vezes? Como é que uma fotografia minha vai parar num terreiro de macumba, irmão? Como é que uma peça íntima minha ou sua vai parar num terreiro de macumba? Será que um ladrão entra dentro de casa para roubar? Você acha que é assim? Não é não, filho. É a pessoa que te abraça, é a pessoa que está do seu lado, que tem acesso a essas coisas. Você não vê quem está com inveja, com quem está... A gente não consegue identificar isso, irmão, se Deus não tiver no nosso coração. Então não vai abrindo. Ele abriu tudo, irmão. Isaías ele falou: Deus te prometeu que vai ter paz no seu tempo, mas depois do seu tempo esse cara vai vir e vai sequestrar todo Israel. Ele levou para a Babilônia, você sabe, ficar 70 anos com presos lá na Babilônia por causa disso. Então ele não tinha sido tão perfeito assim. E aí foi que ele viu as besteiras que ele tinha feito, chorou, se arrependeu, chorou amargamente. Lembra que Deus pediu para arrumar a vida? Ou para arrumar a casa, o coração? Então era isso, tinha algo dentro dele. E fosse embora daquele jeito, ele não ia ver Deus, irmão. Ele tinha desobedecido Deus em algumas coisas. Aí ele chorou amargamente, se arrependeu, e a resposta do Senhor vem. Olha lá, ó.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Olha, preste bem atenção. Quem é dono do tempo? Deus. E como é que eu entro em contato com Deus? Josué orou, ele ouviu. Ezequias orou, ele ouviu. Como é que ele vai te ouvir? Mas se você não ora, como é que ele vai te ouvir? Se você não tem um tempo com ele, como que ele vai te ouvir? Ah, pastor, Deus sabe, o inimigo também sabe. Quem é que tem mais força no seu coração? Deus ou o inimigo? De quem você tem mais proximidade é desse que você vai se aproximar mais, filho. Cuidado, hein? Ezequias orou, Deus se agradou da oração dele, ele reconheceu o seu erro. Deus falou: não vai morrer mais não, te dou mais 15 anos e daqui para frente eu vou te dar paz, eu vou tirar o rei da Síria do teu caminho e eu vou defender essa cidade. Se alguém se levantar contra essa cidade, não é contra você que vai se levantar contra mim. É a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, irmão. É o melhor guardião que nós podemos ter. Quem? Deus. Mexe com alguém que Deus está guardando para você ver. A lapada é certa, irmão. E ele prova que é ele, olha lá, ó. Versículo 7. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que te falou. Ó, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então vamos lá. Imagine os degraus de uma escada. O sol vai subindo e a sombra vai descendo, determinando para ele a medida de tempo. Vai descendo a sombra, descendo. Aí Deus fala o seguinte: vou te dar mais 15 anos e vou te dar paz nesses 15 anos. Eu vou afastar o rei da Síria do seu caminho e eu vou ficar fazendo a segurança dessa cidade, desse povo. E para provar que a minha palavra é esta, vamos lá no relógio de Acaz. Olha para a sombra que está lá embaixo. E a sombra começou a subir, irmão. Nessa dinâmica desse relógio, para a sombra subir, o que tinha que acontecer? O sol descer. Irmão, Deus fez com que o sol descesse de volta. Volta o tempo e vai começar de novo. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Ele construiu o tempo, ele muda o tempo, ele domina o tempo, ele para o tempo, ele volta o tempo. Deus. E é isso que eu quero que você entenda, que pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa. A palavra diz que como naquele dia de Josué não houve nenhum dia mais daquele, foi só aquele. Nunca mais houve um dia daquele. Por quê? Acredito que ninguém pediu para acontecer. Ou não teve fé suficiente se pediu. Porque só tem um jeito de Deus fazer isso, irmão. É Ele ver em mim e em você que há uma fé genuína dentro de nós. Uma fé latente, como o sangue do nosso corpo. Ele pode fazer o tempo voltar, filho. E muita coisa que ficou lá atrás, Ele pode trazer de volta. Ele pode restituir muita coisa que o tempo levou e você não conseguiu alcançar. Ele pode fazer com que coisas que não deram certo lá atrás possam dar certo hoje. Ele pode fazer isso acontecer, filho. De repente você já esqueceu, já apagou para isso. Ele vem e traz a luz novamente e fala: agora
você está no caminho que eu quero, então vai acontecer. Irmãos, deixa Deus derramar sabedoria sobre você. Você vai organizar o seu tempo e Deus vai direcionar os seus passos. Se preciso for, Ele faz voltar atrás o tempo, mas você vai alcançar o que não alcançou. É promessa dele e não tem acontecido na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Talvez você já tenha perdido alguma coisa que não voltou, que não conseguiu fazer em tempo hábil. Então Ele vai te dar mais tempo. Ele vai acrescentar tempo. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor está doido? Como é que Deus pode acrescentar? Você viu aqui, filho. Aqui foram 15 anos mais. Talvez não é tempo de vida, mas é tempo hábil para que você resolva o que está sem solução até hoje. E isso está prendendo o seu coração. Quer ver uma discussão que acabou mal, irmão? Está até hoje confuso o seu coração, até hoje está amargo o seu coração, está azedo o seu coração com uma situação do passado. Então esse passado vem para o presente e vai ser solucionado em nome de Jesus. Deus faz isso acontecer, vai colocar você diante da pessoa e você vai entender o que Ele está fazendo. Peça perdão, filho. Mas eu estou com a razão, irmão. Peça perdão. Você quer ter razão ou quer ter paz? É você que decide. Eu prefiro a paz. Me perdoe pelo que eu falei. Talvez é só o que está faltando. Você fala, me perdoe, eu falei o que não devia, e tal, e tal, e tal. A pessoa falou, olha, estava só esperando esse pedido. Está perdoado. E lá se foram 20 anos sem conversar. Meu Deus do céu, que orgulho é esse? Está no tempo de tirar isso dentro do nosso coração e permitir que Deus coloque coisas novas, filhos. Como é que eu quero provar que eu sou de Deus se eu não faço o que Ele faz? Se eu não ajo como Ele agia? Olha, Deus criou o tempo. Deus muda o tempo. Deus para o tempo. Deus volta o tempo. Mas você não perde. Se necessário, Ele faz o tempo voltar, mas você vai conseguir, em nome de Jesus, dar a volta por cima de qualquer que seja a situação que ficou sem destino na sua vida. Você crê nisso? Crê ou não crê? Então vamos botar em prática. Fecha a tua Bíblia, você já ouviu o que tinha que ouvir. Em nome de Jesus, irmão, eu vou orar. Nós vamos orar. Pode ficar de pé, por favor. Nós vamos orar. No final da reunião, você vai passar por baixo desse relógio aí. Se preciso for voltar o tempo, Deus vai fazer isso. Se preciso parar o tempo, Ele vai fazer isso. Pastor, mas isso não é milagre? Pode soltar, filho. Não é milagre? É. Seu Deus faz milagre ou não faz? E o que está faltando para Ele fazer na sua vida um milagre? Um coração contrito, arrependido. Um coração que confia. Mesma coisa você em casa, em nome de Jesus. Creia no Deus que você serve. Creia, Ele te escolheu para você ouvir essa mensagem hoje. É muito pertinente para você hoje essa mensagem. Tem coisa na sua vida que ficou no tempo passado, pois Ele traz para o presente e você vai resolver. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar condições, vai te dar inteligência, vai colocar as palavras na sua boca, mas você vai resolver o que ficou para trás sem solução. Pai, visita a casa de cada pessoa que aqui está agora, junto comigo nessa live, Pai, nessa transmissão ao vivo desse culto. Visita o coração de cada pessoa, estejam eles aonde estiverem, espalhados por essa nação, por este mundo afora. Nessa igreja a mesma coisa. Visita, meu Pai amado, as dezenas de corações que aqui estão. Olha para cada um deles, meu Deus querido, e coloca a sua mão sobre ele. Como um dia, meu Pai amado, o povo de Gibeão veio até o homem chamado Josué e falou: não tire a tua mão de sobre nós. Ou seja, não tire a sua proteção da nossa vida. Eu peço ao Senhor a mesma coisa. Não tire a tua mão, meu Pai, de sobre a nossa vida. Nós precisamos da tua proteção. Agora precisamos também, meu Pai amado, colocar em prática a tua palavra. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, na essência da vida de cada pessoa que está aqui,
Que o Senhor possa mergulhar no íntimo de cada um, meu Deus, e reparar o coração de cada um deles, de maneira, meu Deus querido, que seja colocado em ordem o que está em desordem nesse momento. Eu louvo o teu santo nome pelo grande poder que há nas suas mãos. O Senhor demonstrou que, como o Senhor criou o tempo, o Senhor pode mudar o tempo, o Senhor pode acelerar ou parar o tempo, o Senhor pode retroagir, voltar no tempo. Eu não sei, Pai, talvez seja uma ferida de muito tempo aberta nesse coração. Faz essa pessoa voltar no tempo, Senhor. Talvez uma vida inteira precisa ser colocada em ordem. Coloca, meu Pai, coloca no coração dele, no coração dela, que o momento é agora, o tempo é agora de ordenar todas as coisas da vida dele, da vida dela. E isso é para a glória do teu santo nome, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Oh, meu Deus, só o Senhor pode nos dar esse entendimento que eu quero dizer. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Nós é que vamos, ó Pai, organizar tudo. Nós é que vamos botar em ordem tudo. Mas é o Senhor que vai nos dar essa sapiência. É o Senhor que vai nos dar essa sabedoria. É o Senhor que vai fazer fluir em nós a inteligência. Às vezes uma só palavra basta: perdão. Ou liberar, ou pedir perdão, talvez é só o que precisa para esta vida ser completamente transformada. Ajuda, Senhor. Eu sei, minha irmã, que foi muito difícil aguentar tudo calada por tantos anos. E isso fez com que o seu coração se amargurasse. É um amargor que não tem nenhum sorriso no seu rosto há muito tempo. Acaba com isso, minha irmã. Você está sofrendo e está fazendo outros sofrerem também. Talvez seja você, meu irmão. Acaba com isso agora. A gente quer ser perdoado, irmão, mas o princípio básico para eu ser perdoado é eu perdoar. Abra-te agora. Bota em ordem agora a tua casa, serva do Senhor. Bota em ordem agora a tua casa, teu coração, serva de Deus, para que o Senhor possa agir na plenitude da graça dele sobre a sua vida, para que ele possa agir de maneira tal que não haja força nessa terra que supere o poder de Deus agindo sobre você. Talvez está tão profundo esse poço que você não consegue sair. Quanto mais cava, mais fundo fica. Você está olhando para o lado errado. Não é para baixo, tem que olhar para cima. E fala: Senhor, me ajude a sair desse poço. Poço de amargura, de rancor, de ressentimento, de ódio, de raiva. Talvez a sua vida está empacada por causa disso. Deus está trazendo você nesse tempo agora para mudar isso tudo em nome de Jesus. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde você convive, talvez tenham coisas ruins acontecendo, ou que aconteceram no passado. Fácil a gente entender isso. Talvez seja um passado distante ou tão próximo, que está tão próximo que o sangue ainda mina sobre essa ferida. Vem com teu poder, Senhor. Vem sobre esta ferida, meu Deus querido, e em nome de Jesus, elimina essa dor. Elimina, meu Pai amado, o sofrimento desse meu irmão que está acompanhando pela rede social. O Senhor te visita aí na tua casa, no teu sofá, na tua cama. O Senhor visita você aí aonde você está neste momento agora, como aqui também. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Assim como eu profetizei sobre a vida dos meus irmãos aqui de casa, eu profetizo sobre a sua vida agora. Receba a visitação do Senhor agora no seu coração. Agora, permita que Ele haja, permita que Ele trabalhe, que Ele opere e faça uma transformação grande dentro de você. Porque Ele é Deus, irmão,
Deus é Deus e ponto. Se Ele Deus é Deus. O meu amor por ti não é pelo seu poder, pelo que você pode fazer. Meu amor por ti é pelo que o Senhor é, meu Deus querido. Você consegue falar isso para Ele? Mas de verdade, com o coração aberto. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Não é isso, Pai. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. aleluias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Ele continua sendo Deus, meu irmão. Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, Adore pelo que Ele é. adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será o seu Deus. Sempre estará contigo, jamais te abandonará. Ele pode fazer o seu tempo render, Ele pode fazer o tempo parar, Ele pode adiantar o tempo, Ele pode voltar o tempo, Ele pode agir na sua vida. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só é Ele. Independente das suas Só o Senhor é o nosso Deus. Não há outro além de ti, só o Senhor é o nosso Deus. E pelo que o Senhor é a minha adoração, o meu louvor e o meu amor, Pai. Deus é Deus. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas bem bonita. Bem bonito para Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Amém, queridos? Sente-se, por favor. Que Ele continue agindo na nossa vida, que Ele continue nos mostrando o poder grandioso que está nas mãos dEle, na capacidade que Ele tem. E você vai ver, irmão, que muitas coisas vão ser transformadas na sua vida, inclusive o seu tempo. Amém? Ele é dono do tempo e vai continuar agindo na nossa vida. Faltou tempo, irmão, fala com Deus, sabe? Se você está prevendo que o tempo não vai dar, fale com Ele.
Quer ver uma coisa que a gente fica doidinho e não precisava? Não precisaria? Quem tem boleto, irmão, para pagar aqui? Que dia que vai vencer? Lembra aí, você lembra? Então, pastor, o meu vai vencer dia 25. Hoje é dia 21, não é? Você já está atrasado, filho. Seu tempo já passou. Lembra como eu ensinei você? Veja bem, vou ensinar o que eu faço. Todo mês eu relaciono todos os boletos, aluguel, luz, água, celular, né, crédito por celular, tudo. Eu relaciono tudo que eu vou gastar naquele mês. A feira, Dona Luísa, a Bárbara, a Bruna, que vem, meu Deus do céu, cartão. Coloca num papel, irmão, faça. Eu só aconselho você a ficar sentado quando fizer a conta. Porque você vai fazer a conta e vai cair duro, se tiver de pé. Mas se estiver sentado, você vai ver. Pode não, vai ser um valor alto. Então, desde o início do mês, eu já começo a buscar Deus. Senhor, eu preciso. Eu não tenho condições de pagar. Talvez eu fiz dívidas maiores do que o meu ordenado, do que eu recebo. Nunca faça isso, irmão. Fazer dívida para pagar mais do que você recebe. Você vai estar sempre no vermelho. Mas, ainda que faça isso, agora começa a falar com Deus. Deus, me dá a capacidade, me dá a condição de pagar isso aqui. Eu quero que a sua palavra se cumpra na minha vida. Tua palavra está escrita que eu não tenho que dever nada a ninguém, a não ser o amor que o Senhor tem me dado para com Ele. Coloca o nome da pessoa. Quer ver um problema que a gente tem? Eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando do povo em geral. É um problema muito sério chamado agiota. Coloca o nome desse agiota na sua oração, filho. Coloca o nome lá, fala: Senhor, eu vou pagar essa pessoa para a glória do teu santo nome. Você em casa é a mesma coisa, é um assunto crítico para se conversar, mas tem que se conversar. Organiza, irmão, organiza. Senhor foi multiplicar pães e peixes. Você lembra o que ele fez? Senta de 100 e de 50. Por quê? Porque eu tenho que saber quanto é que tem aqui, para saber o que eu vou pedir para Deus. Oxe. Pai, me ajuda a pagar minhas contas, ou o boleto da energia, do Equatorial, da Casal, e o aluguel. Tá, aí Deus fala: quanto é que você precisa? Então, eu preciso de mais ou menos. Não, meu irmão, você serve um Deus que é detalhista, irmão, nos mínimos detalhes. Eu preciso de R$20.350,25. Fala para Ele, irmão, me ajude. Mas não, cruza o braço, Deus vai dar condições, eu tenho fé, minha fé está alicerçada na palavra. Está nada, mentiroso. Vai chegar o dia e não vai ter dinheiro, não. Você está ficando bobo. Uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, meu irmão. Vamos buscar. Você precisa? Então vamos buscar. Aí sim ele vai ver o seu esforço em falar que Ele é que lhe ajudou a pagar as suas contas. Está andando na rua, dá um tropeção, vai para trás, olha o bolo de dinheiro. Oxe, achou? Achou, Deus faz isso, irmão. A palavra diz que Ele tira até do ímpio para dar para o justo, filho. Rouba não rouba não. Ímpio, você sabe, ímpio, a corrupção é uma impiedade. Talvez o dinheiro que o corrupto roubou de você, Deus está devolvendo. Oxe. E Ele faz isso, pastor? Você não conhece o Deus que você serve. Você entende, irmão? Tem condições da gente resolver os nossos problemas. Foi assim, meu irmão, que em 10 meses eu paguei todas as minhas contas, até meu carro. Eu devia 16 mil do meu carro. Vou contar para você aqui que não sabe ainda. Isso em 2019. 2019 que eu vim para cá, né? Agosto, fique tranquilo. Roubar só meia hora, não vai ter problema não. É rapidinho. E eu fiz o projeto de vida. Falei: não, eu vou terminar esse ano sem dívida. Eu tinha 16 mil para pagar do carro. Como? Impossível. Só o carro, o ano todo eu não conseguia pagar. Mas vamos lá. Estava atrasado esse débito. E num belo dia meu telefone toca. Tchuc. Alô? É financeira, seu carro. Sua dívida está em 16, está indo para 17. Como é que vai ficar? Falei: sei não. Tenho condições não. Não, vamos negociar. Como é que o senhor pode pagar? Não, eu posso pagar se você derrubar esse preço aí. Quanto? 10 mil. Não, está muito ainda.
Bom, vou resumir que eu não tenho tempo. 3.850 dividido em 10 vezes. Foi o que eu paguei. De 16 mil. Dezembro eu paguei a última parcela. E quando eu fiz a relação em dezembro que eu devia, que o que passava de 25 mil caiu para R$700. Paguei em dezembro, na virada do ano eu devia 0. O Seravo estava verdinho o meu nome, olha. Busca, meu irmão. Busquei Deus, falei, Senhor, eu estou no altar da sua casa, não posso dar um testemunho desse não? Como é que eu vou falar para o povo organizar minha vida se a minha está uma bagunça? Deus falou, aprendeu, né, cabeção? É assim que se faz. Busque, irmão. Busque. Buscar-me-eis e me achareis. Me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você for falar com Deus, não lembra de mais nada. É só você e Deus. Só você e Deus. Aí Ele vai direcionar a sua oração. Amém? Eu já passei mais de meia hora, Jesus. Louvado seja Deus. Queridos que nos acompanharam pela rede social, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu volto quarta-feira às 9 horas da manhã. Daqui a pouquinho mais eu posto no YouTube o culto da noite ou da manhã, conforme Deus permitir no meu coração, tá bom? Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. YouTube, o endereço é Edemarques Lima. Entra lá no canal e tem lá um monte de mensagem para você ouvir. Fiquem na paz de Cristo, até mais.